Bom, gente, ainda há pouco a gente conheceu um pouco de uma história muito bacana, super interessante, que a Mayara dividiu aqui com a gente. Mudança radical no seu estilo de vida. E ainda falando sobre qualidade de vida, a gente vai receber ela, que é nutricionista especialista em nutrição esportiva, a Maria Fernanda Pio. É minha convidada agora. Oi, olá, tudo bom? Tudo bem? Seja bem-vinda à nossa casa, obrigada. Por favor. Chega, estou dizendo só gente bonita na segunda-feira, para começar bem a semana. Maria Fernanda, seja bem-vinda aqui à nossa casa. Obrigada. Bom, a gente, quando fala de mudanças, né, mudanças de estilo de vida, mudança corporal, a gente, claro, está falando também da alimentação. O que é o norte principal para alguém que está querendo e desejando essa mudança? A primeira questão são os hábitos alimentares, né? A gente, às vezes, pela nossa rotina, a gente fica muito preso a alimentos práticos, né? E hoje, apesar da indústria estar tendo uma pegada mais para light, né, isentando alguns alimentos classificados como nocivo, como o sódio, o açúcar, né, os diets, os lights, mas mesmo assim são alimentos pouco nutritivos, né, alimentos geralmente ricos em conservantes, em farinhas. Então a primeira coisa que eu falo para o meu paciente é você selecionar o seu alimento o mais natural possível, o mais integral possível, né, buscar na natureza mesmo, né, a gente não tem que ficar se prendendo muito essas questões práticas. Eu acho que uma fruta também é prática, né? De repente não tão saborosa como um salgadinho, né? Ou então até mesmo os fast foods, mais ainda pelo fato de serem ricos em gordura. E a gordura é o que dá o sabor, né? A questão do paladar ao alimento. Então a primeira coisa eu falo que não existe segredo, né? O fato de você começar a olhar para o teu alimento realmente com uma atenção especial, com mais carinho, selecionando ele, evitando esses alimentos industrializados, já é um bom início, né? Lógico que, de acordo com o esporte, a modalidade esportiva, o objetivo, a necessidade de perda, a gente começa a restringir mais e individualizar mais a alimentação para aquele paciente. Mas o fato de você apenas selecionar, né, trazer qualidade para a tua alimentação, isso já vai te deixar com o corpo saudável, já com vai certeza. Começar a vir as respostas, já, né? Bastante. Por exemplo, quando a gente ainda há pouco conversou com o personal trainer, ele nos passou a questão do gradativo. Você precisa começar a se exercitar e à medida que o tempo for passando, você obviamente vai tendo mais respostas que você está buscando, principalmente quanto à mudança corporal. Com a alimentação também é assim? A mesma Isso coisa. Precisa ser gradativo? Precisa ser. As pessoas têm essa necessidade de uma resposta imediata, né? Elas acham que o peso que você desenvolveu em 5 anos, você vai perder em 2 meses, e não vai. A gente tem o que a gente chama da adaptação metabólica, né? Então você não pode querer que um corpo que foi agredido há 5 anos, né, tá 5 anos sedentário, né, com uma alimentação inadequada, né, com excesso de determinados alimentos, mude da noite para o dia. Na verdade, o nosso corpo ele foi, digamos que desenvolvido para conseguir criar gordura com mais facilidade. Então a gordura, nossa molécula energética, de maior importância, né? É vida, apesar de pra gente, esteticamente falando, e principalmente a nível de saúde, a gente sabe que ela é prejudicial quando em excesso, mas para o nosso organismo é vida. Então por isso que a gente tem muita facilidade em desenvolver o tecido adiposo e dificuldade em retirar esse excesso. Então a gente tem que realmente ir todo dia, atividade física, restringir determinados alimentos, qualidade alimentar, e eu sempre falo, nada de objetivos imediatos, tudo médio e longo prazo, né? Longo prazo, principalmente para os que têm uma alteração corporal mais significativa. Para quem já está, digamos, ali, né, no meio termo, essa resposta é mais rápida, mas para as pessoas que realmente têm um peso corporal gordo, que a gente chama, né, a massa gorda mais significativa, tem que ter paciência, foco, né? É o EFF, né? Força, foco e muita fé. Tem que realmente, não tem, não é, eu sempre falo, nada de objetivos menos de 1 ano, né? Tanto que até falou, né, com
convidada, a Maiara, né? A Maiara, eu já observei, sim, acompanho ela também, sigo ela no Instagram e vejo toda essa progressão. E realmente é isso que ela falou, né? Não é da noite para o dia, né? A cada mês você vai vendo uma nova resposta, a cada mês você vai vendo realmente que aquele músculo está mais desenvolvido, que o abdômen está um pouco mais seco, né? Que a celulite está menos aparente. Não vai ser da noite para o dia. Imagina que você esteja construindo um prédio. Né? Você não constrói um prédio em meses, né? Você constrói o prédio em 1 ano, 2 anos, 3 anos. E eu acho que as pessoas têm que começar a olhar para o corpo dessa forma. A suplementação é importante. Isso eu queria falar sobre a questão da suplementação. De que forma ela entra no meio desse contexto? A suplementação, em primeiro lugar, eu acho que tem que ficar bem claro para as pessoas que às vezes a gente tem um pouco de preconceito com relação à suplementação. Mas o suplemento, ele veio como um alimento, né? Ele é extraído, né, do alimento. Lógico que tem uma ou outra substância, né, que vai ter uma ação mais medicamentosa. Essas sim a gente tem que ter uma atenção mais especial, que estão dentro das categorias termogênicos e pré-treino, hoje muito consumidos, né? Mas o que é liberado, nós, pela Anvisa, a gente não precisa ter preocupação, a não ser os que pacientes de risco, os hipertensos, né, algum que tenha mais essa parte cardíaca, cardiopatas. Esses a gente tem que ter uma atenção especial porque são substâncias mais energizantes, né? Mais que aceleram. E isso realmente pode levar a algum prejuízo. Agora, os permitidos pela Anvisa, a gente não precisa ter preocupação porque são ricos em cafeína, né? Cada um com uma concentração maior, por isso que uns são mais excitantes do que outros, né? Mas de uma maneira geral, a gente não precisa se preocupar tanto. A gente tem que se preocupar mais com os que são proibidos ou os que vêm com a legislação da FDA, que já permite a interação de alguns fitoterápicos que potencializam um pouco essa ação. Agora, o suplemento, de uma maneira geral, ele veio para complementar. Quando você treina, você precisa de uma resposta rápida daquilo que você consumiu, né? Então, digamos que assim, uma energia imediata. Então, se você não teve tempo de comer, né, pelo menos 2, 3 horas antes do treino, se você se alimentar muito próximo do teu treino, você durante o treino vai estar fazendo o quê? O processo de digestão. E aquele alimento, apesar de você estar se sentindo saciado, ele não vai estar sendo utilizado como energia naquele momento. Não vai liberar imediato. Ele não vai liberar imediato. Você vai terminar o treino e talvez aquilo esteja começando a ser absorvido. O suplemento, ele entra aí. Então, a gente usaria, digamos que uma maltodestrina, como a gente chama, um carboidrato de rápida absorção. Esse sim pode dar uma energia para você imediata. Então, nesse momento, o suplemento, ele é superior ao alimento. No seu pós-treino, que você precisa recuperar a sua musculatura, uma proteína do soro do leite, qual é a diferença dela para uma carne, para um ovo? A velocidade de digestão. Então, ela vai te ajudar na recuperação realmente dessa musculatura. Ela é superior. Então, o suplemento, ele entra para complementar a tua alimentação e para fazer a função num momento onde o alimento, ele não seja primeiro lugar. Muito bom, Maria Fernanda. Obrigada pela tua presença aqui. Nada, obrigada a vocês pelo convite. E olha, a gente sempre aconselha para que as pessoas busquem um profissional adequado para que você possa dar início, né, essas mudanças todas que envolvem o seu corpo e, é claro, acima de tudo, a sua saúde. Esse tempo apertado, né? Temos que ir embora. Olha, a gente vai se embora, mas deixando uma energia super positiva para você nessa segunda-feira. Ótimas mensagens. Segunda-feira, mudanças. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. We try to find out somewhere to go.